Um planeta de massa m realiza uma órbita circular de raio r com uma velocidade tangencial de módulo v ao redor de uma estrela de massa m maiúsculo. Se a massa do planeta fosse 2mzinho, qual deveria ser o raio da órbita em termos de r para que a velocidade ainda fosse v? Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Física em Vox. Eu sou o professor Carlos Mainardes e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de gravitação universal. Eu trouxe aqui duas questões para discutir esse tema. Uma está relacionada à lei da gravitação, no caso de Isaac Newton, e a outra questão envolve a terceira lei de Kepler, beleza? Então vamos lá, olha só. Eu já li o enunciado dessa questão, que fala do planeta de massa mzinho, que orbita a estrela de massa mzão, numa órbita de raio r e com uma velocidade v. Segundo o texto, o que deve acontecer? Se a massa do planeta fosse o dobro, mas ainda a velocidade sendo a mesma v, qual deveria ser, então, o raio disso aí? Olha só, eu coloquei aqui um desenho que ilustra a situação. Nós temos aqui a estrela de massa m, o planeta orbitando aqui, nós temos a trajetória sendo mostrada, o planetinha, então, de massa m com uma velocidade v. E, olhando para essa situação, primeira coisa, o que a gente deve entender? Bom, como esse planeta orbita essa estrela, nós temos ali uma força gravitacional que existe entre esses dois corpos. Lembra você que a força gravitacional é dada pela constante gravitacional, multiplicado pela massa da estrela, massa do planeta, ou massa do corpo 1, massa do corpo 2, pela distância que separa esses corpos elevado ao quadrado, certo? Então, a força gravitacional aqui ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional ao produto da massa desses corpos. Agora, veja só. Esse problema fala sobre uma velocidade de órbita, mas olhando para essa equação, nós não temos a velocidade. Mas lembramos aqui o seguinte, que essa força gravitacional ela é radial. Nós temos aqui um movimento elíptico. Muitas vezes fazemos uma aproximação com um movimento circular. E o que acontece então que nós temos, vamos considerar que nós temos ali então um movimento circular. E com isso, como a força é radial, essa força, ela sobre o planeta de massa m, nós consideramos que ele está sujeito a uma força resultante centrípeta. Lembra você que a força resultante centrípeta está aqui, ó. Massa desse planeta, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da órbita. E essa força centrípeta sobre o planetinha de massa m, observe que independe da massa através do qual ele orbita, certo? Bom, uma vez que a gente entende, então, que a força centrípeta, nesse caso, é a força gravitacional, nós podemos o quê? Podemos igualar essas duas equações. Quando a gente iguala, olha só o que nós temos. Constante, massa da estrela, massa do planeta, sobre o raio da órbita ao quadrado. Isso aqui é igual a massa do planeta, velocidade ao quadrado sobre r. Vamos às simplificações, porque aqui é possível. Simplifico a massa do planeta. Aqui eu tenho raio ao quadrado e r, simplifico também. Observe que no meu lado esquerdo eu fico com constante gravitacional, massa, no caso da estrela, dividido pelo raio da órbita, que é igual a v ao quadrado. Isolando a velocidade, nós vimos que a velocidade, então, é a raiz da constante gravitacional, massa da estrela, pelo raio da órbita. Agora, veja uma coisa. Quando nós chegamos nessa equação, foi eliminado a massa do planeta. Isso aqui mostra, então, que essa velocidade de órbita, de forma alguma, depende, essa velocidade de órbita, de forma alguma, depende da massa desse planeta.
Então, todos os planetas, imagine que se a gente tivesse mais do que um planeta. Então, se eu tivesse aqui mais planetas, isso aqui vale para satélite também, hein? Então, se eu tivesse mais planetas de massas diferentes, desenvolvendo a mesma velocidade de órbita, todos eles teriam o mesmo raio em relação à estrela, certo? Então, observe que aqui nós temos uma coisa muito importante. Para o mesmo valor de velocidade de órbita, não importa a massa do satélite. Todos terão o mesmo raio de órbita. Aqui pode ser satélite, pode ser planeta, mas está aí. Então, não importa a massa. Logo, mesmo dobrando a massa, o raio seria exatamente o mesmo, portanto, a resposta correta é a letra C. Vem comigo para um segundo problema agora. Dois pequenos satélites de mesma massa descrevem órbitas circulares em torno de um planeta, tal que o raio da órbita de um é 4 vezes menor que o do outro. O satélite mais distante tem um período de 28 dias. Qual é o período em dias do satélite mais próximo? Então aqui nós temos uma questão que envolve a terceira lei de Kepler. Bom, segundo o enunciado, nós temos dois satélites de mesma massa. Aqui eu fiz uma coleta de dados em que o satélite 1 ele tem um raio descrito por R, e o período desse satélite é o que nós vamos tentar determinar. Qual é o período em dias do satélite mais próximo? O segundo satélite ele está numa órbita de raio 4 vezes maior que o primeiro. Então, se o primeiro eu digo que ele tem raio R, o segundo tem raio de órbita 4R. E também temos a informação que o período do segundo satélite é de 28 dias. Como eu falei ali no comecinho da aula, isso aqui tem a ver com a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler, ela trata, então, desse movimento de satélites em torno de uma estrela, tá? E aqui nós fazemos uma relação entre o tempo dessa órbita e o raio dessa órbita. Então, a terceira lei de Kepler diz o seguinte, olha só. Os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Então, para todo planeta, t ao quadrado dividido por r ao cubo é igual a uma constante. Então, essa razão, por exemplo, para todos os planetas que pertencem ao sistema solar, se a gente pega planeta por planeta, o quadrado do período do planeta e dividimos pelo cubo do raio da órbita, essa razão, essa divisão dá exatamente o mesmo valor. Bom, aqui então nós podemos dizer que T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo tem que ser igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Nesse caso aqui, como nós temos os valores de período e de raio, vamos substituir, olha só como é que fica. T1 ao quadrado sobre o... Porque T1 é a nossa incógnita, então mantenha T1 ao quadrado. R1 é R, então por isso R ao cubo. O período do segundo satélite, 28 dias, fica 28 ao quadrado. E o raio aqui é 4 vezes maior que o primeiro, que é R. Então, por isso, 4R elevado ao cubo. Bom, vamos desenvolver aqui. Então, olha só. No lado esquerdo, tem 1 ao quadrado sobre R ao cubo, mantenho. No segundo aqui, eu resolvi desenvolver. Não era necessário, mas eu desenvolvi. Então, 28 ao quadrado, 784. 4R ao cubo, cuidado aí, estudante, tem muita gente que coloca R ao cubo e esquece que o 4 também está ao cubo, e aí erra a questão. Então, 4 ao cubo é 64, 4 vezes 4 vezes 4. 64 R ao cubo, posso simplificar R ao cubo, e olha só, aqui então, isolando T1, vai virar raiz lá no lado direito. Então, eu fico com raiz de 784 divididos por 64, tá? Bom, o 784 ele apareceu de 28 ao quadrado. Então, no lugar de 784, podia ter 28 ao quadrado. Eu simplifico esse quadrado com a raiz. E eu tenho, então, no numerador 28. E você sabe que a raiz de 64, que está lá no denominador, é 8. Logo, eu tenho 28 divididos por 8. Fazendo a divisão de 28 por 8, isso aqui dá 3,5 dias de período de órbita para o satélite mais próximo, então, do planeta. Bom, a alternativa correta é a letra A.
E aqui nós chegamos ao final então dessa aula. Se você gostou, dá um like para nós aí, ajuda o Physics Inbox. Isso aqui é muito importante para o Physics Inbox porque o YouTube entende que nós fazemos um conteúdo de qualidade e que ele pode mostrar essa aula para muito mais pessoas, muito mais estudantes. Se você tem dúvidas, coloca nos comentários. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve para que você seja avisado aí de todas as aulas que a gente está postando. Também você pode compartilhar aí essa aula. Bom, eu vou colocar aqui para você o meu telefone de WhatsApp. Nós, aqui no Physics Inbox, estamos fazendo uma lista de transmissão. Então, se você está estudando para o Enem, para o vestibular, você pode receber no seu celular, aí, no seu WhatsApp, dicas de física. Fique tranquilo que não é grupo, os seus dados são preservados, são apenas dicas que eu mando diretamente para você. Então, você não vai receber mensagem nenhuma, além da mensagem do professor Carlos aqui do Physics Inbox, e a gente não faz spam de forma alguma. Então, se você quer receber aí dicas, anota, né? E o WhatsApp aqui do Physics Inbox. Bom, foi muito bom ver você por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.